nós estamos na TV Excelsior. E nós fizemos uma burrada, uma cagada. O Renato assinou um contrato 3 meses antes do que eu. Então, o contrato do Renato acabava e o meu continuava. E nós estávamos 2 anos sem receber na televisão. Porque quem moralizou a televisão no Brasil... Bem antes da Globo. Antes da Globo. Quem moralizou a televisão no Brasil chama Rede Globo Televisão. Antes da Globo, ninguém recebia. Recebia com 1 ano de atraso, recebia vale. Era uma merda. A televisão era um desastre. Profissionalizou. Você fazia comercialzinho ali, merchandising, você vivia mais com aquele dinheiro ali. Porque a televisão pagava você quando eles queriam pagar. Mas a Globo veio e moralizou. Se o pagamento da Globo cair no domingo ou no sábado, na sexta-feira você pode ir no banco, o teu dinheiro está depositado lá. Ele não vai esperar segunda-feira. Ele podia esperar sábado, domingo e te pagar segunda. Não, ele te pagava antes. A Globo moralizou. A verdade tem que ser dita, né? Interessante falar isso. Eu trabalhei há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu tive o prazer de trabalhar com o Costinha. Que a gente gravou. Grande amigo meu, foi um dos grandes amigos meus. Gravamos um documentário, eu participei de uma turnê com ele, a gente ficou uma semana em vários lugares. Você vê que show. Cara maravilhoso, Costinha. Nossa, fora de série. Né? E ele era uma pessoa triste, né? Mas o que ele passou pra gente? Você notou isso? Ele tinha uma tristeza, assim, ele era um cara triste, era um cara muito engraçado. Ele chegava aqui, ele era outra pessoa. Exatamente. Mas quando ele fica sozinho com a gente, ele era uma pessoa meio deprimidona, assim, meio triste. Mas uma coisa que ele relatou pra gente lá foi o seguinte, assim, ó, que, por exemplo, ele trabalhava no tempo na escolinha, né? Ele trabalhava na escolinha, porém ele tinha propostas muito melhores em outras emissoras, né? Falando de ganhar grana, de ganhar dinheiro, né? Só que ele tinha a Globo como uma grande vitrine. Era assim, aqui eu não ganho tanto, mas aqui vai me expandir para o mundo. Ainda acontece isso. Ele não viajava de avião, você sabe, né? Só de ônibus. A gente tinha esse problema também. Isso, a gente andou pelo Brasil todo de ônibus. De ônibus, ele não viajava de avião. E o que acontece? Ainda acontecia algo parecido com os Trapalhões. Assim, a gente vai se manter na Rede Globo, porque a Globo é que vai nos impulsionar para fazer show em circo, show fora e tal. Mas se eu tivesse na Band, no SBT, em outra emissora, a gente ganharia muito mais dinheiro. Não, foi o contrário. É mesmo? Nós fomos ganhando 10 vezes mais, sei lá quanto mais. Né? Agora, eu me lembro que o maior salário nosso foi na TV Excelsior. Nós trabalhamos na Tupi, tinha um contratozinho na Tupi e tal. Quando eu fui chamado, o primeiro que foi chamado para Excelsior fui eu. E eu cheguei lá e falei, não vou sozinho, eu só vou se vier com o Renato, que eu tenho um trato com o Renato e tal. Foi quando quem me apresentou o Renato foi o cara que me botou na televisão, que chama-se Arnaud Rodrigues. É o cara que escrevia para o Chico Anísio. Aí eu vou bater para tu bater, lembra? Ele trabalhava, depois ele fez a praça, Chitãozinho Chororó na praça e tal. Foi esse cara que me levou para a televisão. E eu, quando fui chamado lá para Excelsior, foi o maior salário que eu já ganhei na minha vida. Era um salário assim, eu e o Renato com um salário enorme, que a Excelsior era sustentada pelos donos do café do Brasil. Eles não viviam de televisão. A televisão era uma distração para eles, que foi a maior... Se você puxar na internet, foi a maior televisão do Brasil ainda. Nenhuma se comparou à TV Excelsior. Só a Globo depois, mas em qualidade, mas em espetáculo, em elenco. E não era a Excelsior que criou tudo. A Excelsior era uma televisão de primeiro mundo mesmo. E agora a Globo é conhecida no mundo inteiro, mas antes era a Excelsior. Estava contando a história com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o seguinte, a Excelsior, o governo entrou em cima dela e tal, e aí tiraram os donos do café e a Excelsior virou uma porcaria. Né? Aí foi diminuindo. Aconteceu o que está acontecendo com a Globo agora, que o governo foi em cima deles. E aí eles começaram a mandar todo mundo embora, e aí começou a atrasar pagamento, e não sei o quê, e o Renato saiu, falou, eu não posso ficar. O Renato era casado, tinha 2 filhos, falou, eu não posso ficar aqui sem receber.
eu vou sair. E aí, Dedé? Eu falei, eu não posso sair, que eu estou com o meu contrato. Se eu sair, eu perco a razão, vou ter que pagar multa e eles não vão me pagar nada. E acabou que eles não me pagaram nada mesmo. Mas se eu saísse, eu ia ter que pagar a multa, eu tive que ficar. Aí o que aconteceu? Ele conhecia o Carlos Alberto e falou com o Carlos Alberto e entrou na praça. E ficou fazendo a praça. Aí terminou o meu contrato. E a Celso fechou. Aí eu fui lá na Record e falei com o Carlos também, que era meu amigo, o Carlinho. E o Carlinho falou assim, Dedé, não tem lugar para ninguém mais na praça. Meu pai não põe mais ninguém. Mas nessa época já era o Carlos Alberto? Não, era o pai dele, Manuel de Nóbrega. Manuel, né? Ele falou assim, mas eu posso fazer uma coisa para você, Carlinhos. Falei, o quê? Eu estou estudando, estou para me formar agora. Eu vou dizer ao meu pai que no dia da gravação eu tenho prova que eu não posso faltar. E eu falo que eu pedi para você fazer o meu lugar, porque o Renato quer trabalhar com você. Ele estava muito acostumado a trabalhar com Golias, mas com o Renato ele não tinha o mesmo pique do Renato. Ele falou, tá, eu falei, tá bom. Aí tu vai ganhando esse cachezinho, era cachê. Recebia ali, assinava um papelzinho, recebia. Por participação. Eu falei, né? não, eu quero trabalhar, né? Eu estava parado, né? E com um monte de dívida ainda, arrumando... Mês de salário atrasado. Vinha atrasado há 2 anos, sei lá quando. Aí eu fiz o primeiro programa, pô, o Renato ficou feliz, eu também, e o quadro agradou pra caramba, porque entrou no meu ritmo e do Renato, já de cair, não sei o que, não sei o que. Na outra semana, o Carlos Alberto falou pro pai de novo, olha, pô, caiu minha prova hoje novamente, eu tive que chamar o Dedé. Aí o Manuel de Nóbrega falou, não, tudo bem, o Dedé vai muito bem e tal, pá. Aí fui de novo. Terceira semana, o Carlos Alberto chegou e falou, pai, ele falou, já sei, você tem prova? Tem prova. É, isso, vai botar o Dedé? Faz o seguinte, Carlinhos, deixa o Dedé lá e para de mentira, tá? Pô, fica fazendo o programa aí, para de mentira. E foi assim que eu entrei. Mas depois de 1 mês fazendo a praça, a direção, o Elensaldo, que era o diretor-geral, mandou chamar eu e o Renato lá. E eu fui com o Renato e ele falou assim, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Eu falei, estamos trabalhando com medo. Né? Não, a gente estava com medo, porque quando mandava chamar na direção era uma porrada para ir embora ou para chamar atenção. Não, ele falou, não, vocês não podem, cara. Vocês têm que ter o programa de vocês. Vocês têm alguma coisa para fazer? O Renato falou, tenho. Eu olhei para o Renato, que a gente não tinha porra nenhuma. O Renato falou, tem umas comedias que eu... Projeto que eu tal. Não tinha porra nenhuma. Ele falou, vocês têm? Quando você me traz? Quando o senhor quiser. Então traz aí, depois da manhã, vem aí, traz. Ai. O Renato correu e escreveu uma historinha, eu, ele e o Pincel. Pincel fazendo bandido, eu e ele dono de um apartamento, que levava a mulher para o apartamento. Ele fez uma historinha, eu ajudei ele ali e tal. Ele foi lá, levou, o cara falou, pô, ótimo isso, vamos botar isso. Deixa que eu ponho o nome, eu vou arrumar o nome. E aí ele botou o nome, rapaz, quando ele chamou para dizer o nome, nós achamos uma merda. Ele botou o nome, pode ver na internet, Os Insociáveis. Falei, puta. Nós falamos muito, pô, sensacional, que esse nome, pô, o senhor acertou na mosca. Impactante. Olha, vai ser os insociáveis. Aí saímos da sala dele, porra, que merda, rapaz. Os insociáveis, que bosta de nome e tal. Mas como os caras tinham visto a gente fazer os Adoráveis Trapalhões, o pessoal só chamava a gente na rua de Trapalhões. Porque a gente tinha feito antes os Adoráveis Trapalhões. Aí os caras, a gente saía na rua e ele falava, ô Trapalhão. Aí o Renato falou, vamos mudar para Trapalhões. Mas na Record ficou com os Insociáveis. Só mudou para Trapalhões na Globo.